Olá, estudante, sou a professora Leila. Esse vídeo aqui é para me apresentar a disciplina e dar as boas-vindas para vocês, ok? Bom, resumidamente, a minha formação é em psicologia, em gestão empresarial, gestão pública, e o meu doutorado é em ciências sociais na PUC São Paulo, tá? Eu estou no Centro Paula Souza desde 2011, isso mesmo. E a minha sede, a minha FATEC sede é a FATEC Guaratinguetá. No EAD, eu tive dois momentos ali, em 2014 e depois acabei saindo mais ou menos em 2015 para terminar o meu doutorado e retornei no segundo semestre de 2017 para estar atuando junto aos projetos integradores, enfim, né? Já passei por vários papéis aqui dentro do curso de gestão empresarial EAD. Inclusive, fico muito feliz de ter passado, inclusive, pelas duas notas 5 no ENAD, né? De ter contribuído com isso aí junto aos alunos também e aos outros colegas. Ótimo, esse é um resumo sobre mim. Vamos falar agora da disciplina de gestão de projetos empresariais para você aí que está no quinto semestre. Então, o que eu vou fazer agora? Vou falar um pouquinho, né? Vou falar aqui uma estrutura mais ou menos da disciplina, os assuntos gerais que você vai ver e depois algumas dicas, algumas orientações ali para você cursar bem a disciplina, tá bem? Se bem que você está aí no quinto semestre, certamente você já está acostumado com a dinâmica, né, do nosso curso aí de gestão empresarial na modalidade EAD. Mas vamos à disciplina, gente. Eu não vou estar apresentando aqui as unidades de aprendizagem, os capítulos dessa disciplina, que vocês têm a consulta aí, né? Tem aí disponibilizado todo o material e vocês podem muito bem consultar. Mas aqui é a fala justamente da professora autora dessas disciplinas, a professora responsável por essa disciplina, juntamente com os mediadores online, que vocês têm mais contato, né? Então é assim, gente. Todo projeto, ele inicia com planejamento. Não tem outra história. Qualquer projeto. Ainda mais vocês passam, por exemplo, pelos projetos integradores. Né? Vocês fazem desde o primeiro até o quinto semestre. Vocês que estão no quinto semestre, provavelmente você deve estar fazendo tanto a disciplina de projeto de trabalho de graduação, como também provavelmente você deva estar em TG1, que é o que? A construção do projeto de pesquisa para você desenvolver depois, correto? Então, gente, a vida nossa profissional é projeto. Eu mesma, que atuo como professora, não me canso de fazer projetos dentro aí do Centro Paula Souza. É a vida profissional. Então, tudo começa com planejamento. Você precisa sentar para você ver aquilo que você vai fazer, o que será que aquela organização precisa, né? Eu digo organização porque não estamos falando apenas de empresa, né? Nós estamos falando uma organização, pode ser um hospital, uma escola, até mesmo ali uma associação de moradores de um bairro, não é verdade? E assim, para tudo, uma implantação de uma nova máquina, ou então uma nova planta, um novo setor do hospital, contratar ou não mais gente, tudo isso, né? Se você atua no RH, né, tem também a questão aí de planejamento de pessoas, não é? Então tudo começa com planejamento. Não dá para começar uma execução, não dá para começar ali a divisão de papéis em um projeto se a gente não planeja, certo? Se a gente não vê as necessidades daquele local, né? Como será feito, quem vai fazer, o que vai fazer, certo? Então, tudo isso, todas essas etapas de planejamento, vocês vão conhecer nessa disciplina. Um outro conteúdo, né, uma outra etapa, uma outra fase dessa disciplina também, que vocês vão ver, não necessariamente nessa mesma ordem, mas eu estou passando aqui uma ordem lógica que acontece nos projetos empresariais, é a própria estrutura em si, tá? Então você planejou, então vamos fazer a estrutura. No próprio, muitas vezes essas duas fases
acontecem conjuntamente. Você planeja e constrói a estrutura. Só que antes, para você construir a estrutura, você precisa ter uma noção muito clara do que precisa ser estruturado, né? Quais são as etapas, enfim, né? Então vai sendo feito conjuntamente, mas tem um período que faz esse fechamento aí, tá bem? Vou fazer um parênteses aqui, às vezes eu tô olhando para baixo, porque eu fiz a estrutura aqui, né? O meu planejamento, opa, tá aqui, nossa, tá espelhado, mas tá aqui. Tá certo? Então, às vezes eu olho aqui para não esquecer também, né? E ficar divagando nas ideias. Bom, falamos do planejamento, falamos aí da estrutura. Depois, gente, junto com a estrutura, que a gente vai falar bastante de quem vai fazer o quê e tudo mais, isso entra o quê? Governança. Não sei se você já ouviu falar em governança corporativa ou governança pública, né? De gestão pública, porque se a gente está falando de gestão de projetos, ok, o nome é gestão de projetos empresariais. A gente precisa pensar nisso também na questão pública, né? A minha formação em gestão pública também, então, é puro planejamento, né? Ainda mais que a gente está mexendo com dinheiro nosso e da população também. Então, e muitas vezes a gente comenta isso, né? Tanto em empresas privadas quanto públicas, prefeituras, a gente fala, cadê o planejamento para fazer isso aqui? Não é verdade? Sempre o planejamento ele é infelizmente, calcanhar de Aquiles e tudo é a toque de caixa e a gente investe pouco tempo nessa etapa, né, para depois fazer um monte de retrabalho ali no gerenciamento, na execução e tudo mais. Ok. E qual que é o papel da governança aí? É justamente ver quem tem o papel do quê. E a governança, inclusive, vai expandir esse projeto, vai pensar, inclusive, qual é o papel de pessoas externas, né? Parceiros, clientes, fornecedores, enfim. Então, como se vai governar isso, né? Quem que vai fazer o quê e tudo mais. E aí você vai ver o contexto disso, o conceito e tudo mais dentro e vai compreender melhor. Aí, se eu não me engano, é na unidade de aprendizagem, a UA4, se eu não me engano, tá? E aí, gente, você fez a estrutura, o planejamento ali, a governança e tudo mais, aí tem o gerenciamento do projeto, né? Vamos fazer acontecer, né? E o gerenciamento não é mais, tá acontecendo, ele vai no fluxo. Não, precisa ter um cuidado muito grande em perceber e acompanhar isso. Quem que vai ser o responsável ou os responsáveis por esse acompanhamento, né? Por verificar se o que está ali no planejamento, o cronograma e tudo mais, vem sendo cumprido, tá certo? Então, essa etapa do gerenciamento é muito importante, inclusive, para não gerar novamente retrabalho, mais gasto, né? E é claro que imprevistos acontecem, mas isso precisa ser previsto no planejamento, por isso que o planejamento muitas vezes a gente precisa gastar mais tempo nele. Ele deveria e deve, na verdade, ser a etapa que mais se gasta tempo. Você tá vendo que eu tô falando muito de planejamento aqui, né? Sabe por quê? Depois a execução vai ser muito mais rápida, né? Se você faz tudo a toque de caixa, uma semana você tá planejando e depois executando tudo, já sabe, né? Não vai dar bom, com certeza. E aí, fechar aqui. E aí, o que acontece? Aí, muitas vezes, em muitos projetos, tem um encerramento. Vamos supor, o projeto de uma obra de uma nova escola naquele município. Vai ter um encerramento, vai ter a entrega dessa escola, vai ter a entrega de algumas casas, tá ok? Até dentro de uma empresa, olha, a gente está implantando uma nova unidade e a gente vai precisar construir aí um galpão ou alugar algum estabelecimento, vai comprar móveis, equipamentos, contratar pessoas. E aí chega um momento que é o final e toca aí o projeto para executar e aquele
todo aquele projeto para a construção dessa nova unidade, encerra e aí começam outras coisas, começa aí a surgirem outros projetos, não é verdade? Como eu disse, é a vida nossa, tá certo? Então, gente, esse é o panorama geral da disciplina, para você saber o que vai acontecer com você durante esse semestre nessa disciplina. Como eu falei também, eu não falei da ordem cronológica de unidades de aprendizagem, eu falei para vocês a respeito do projeto como um todo, tá bem? E assim, depois, gente, são as informações gerais de sobrevivência em qualquer disciplina. Você que está no quinto semestre já deve conhecer isso, que é a disciplina de estudo. Outro conselho que eu dou a vocês, não apenas baixarem todos os materiais e nunca mais aparecerem na disciplina, procurem participar dos fóruns. Tá certo que é fórum de dúvidas, mas é assim, gente. Eu me lembro que um professor falava muito para a nossa turma que era o seguinte: quem não estuda não tem dúvidas. E isso é muito perigoso. Tá? Então, estudem, né? Programem-se aí com uma agenda de estudos para você também poder conversar com o seu professor, que é mediador online, é com ele que você tem o contato direto, como você deve saber, tá certo? Então, chame ele ali no fórum, né? Conversa, faz alguma questão, de repente, se você levar ali algum questionamento, alguma dúvida do seu próprio trabalho com relação à gestão de projetos, você pode bater um papo com eles, até instigar outros colegas a discutirem isso com vocês. É um fórum de dúvidas, claro que é da disciplina, mas muitas vezes vocês podem conversar a respeito disso, né? E dar essa movimentada, tá bem? Tem ali, fiquem atentos ao cronograma das atividades avaliativas. Vocês devem saber que tem ali no manual do aluno casos muito restritos para reabertura de prazo, isso é muito restrito, tá? Como, por exemplo, questões médicas, né? Que não vem ao caso aqui. Temos exercícios complementares. Atentem-se também, gente, a passar e a estudar o material complementar. Também ele vai muito além da Zuasa. A Zuasa ele é o mínimo que você tem que saber, né? Porque é o mínimo do mínimo mesmo. Porque assim, se você quer realmente aprender mais coisas, né, a respeito desta disciplina, né, o material complementar que vai dar esse plus para você, tá certo? E é isso, gente. Esse é um recado que eu tinha que dar para vocês, tá? Um ótimo semestre. Sejam bem-vindos a essa disciplina, tá certo? Que pode ser apoio para muitas coisas aí que vocês estão fazendo no curso, tá bem? Então, até mais. Nos vemos aí virtualmente. E não se esqueçam de sempre acionar aí o mediador online de vocês, tá bom? Até mais!